Olá, povo abençoado. Todo mundo bem? Espero que estejam tudo bem. Antes de começar aqui nossa mensagem a respeito do nosso pai da fé, Abraão, peço a você, se puder, se inscrever nesse canal. Muito agradecido. É grátis. É só clicar no inscrever-se e vamos junto nessa missão. Seguindo a nossa mensagem sobre Abraão, nosso pai na fé, aquele que foi chamado a começar uma nação, vamos uma mensagem aqui. Quando Abraão deixou o Egito, sua riqueza em gado, prata e ouro era muitíssima. O próprio Deus, que não pode mentir, disse para Moisés registrar o fato de ser ele muito rico. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Gênesis 13, 2. A terra onde habitava, juntamente com Ló, não podia sustentá-los, porque seus rebanhos eram muito grandes e a pastagem insuficiente. Chama a atenção nessa história o fato de os pastores de Ló entrarem em atritos com os de Abraão. Além da falta de espaço para seus rebanhos pastarem juntos, havia ainda uma outra agravante que levou Abraão a se separar de Ló: a presença dos cananeus e dos ferezeus, que habitavam naquela terra. Com certeza, estes devem ter influenciado os pastores, tanto de Abraão quanto de Ló, para o conflito. Até aqueles dias, os dois não tinham tido nenhum tipo de problema com seus pastores, mas certamente, por ingerência daqueles estranhos, começaram os problemas. Essa tem sido a maior barreira no meio do povo de Deus. Quando há intrusos, imediatamente começam as divergências de opiniões e daí as divisões, dissensões e facções. O objetivo dos divergentes não é somar, mas dividir. Os cananeus e os fariseus eram elementos estranhos à fé abraâmica. Consequentemente, eram instrumento do inferno para criar conflitos entre os servos de Abraão e os de Ló, e assim separaram. Muitos supostamente cristãos, movidos por inveja da fé alheia, procuram semear a dúvida e a discórdia porque não têm prazer em ver o sucesso dos verdadeiros servos de Deus. Esses são os chamados joio no meio do trigo. O Senhor Jesus nos advertiu quanto a isso. Enquanto está se desenvolvendo, o joio tem a aparência do trigo, mas depois é facilmente identificado, pois o trigo produz o seu bom fruto, enquanto o joio permanece como uma erva daninha, apenas se alimentando dos nutrientes da terra, sem produzir nada aproveitável. Se não for arrancado, pode causar um tremendo prejuízo ao reino de Deus. Portanto, é preciso vigiar incessantemente para não ser pego de surpresa e acontecer uma grande decepção. Quantas vezes se tem tido uma visão de fé num determinado objetivo e quando se procura dividi-la com outro que não tem a mesma visão, imediatamente, no sentido de ajudar, este acaba por semear a dúvida. Uma mensagem, Mateus 11, Mateus 13, do versículo 24 em diante.
propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse-lhe: Não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-os em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Trigo e o joio. O trigo e o joio são uma referência aos filhos de Deus e aos filhos do maligno. O trigo diz respeito aos verdadeiros convertidos que o próprio Senhor Jesus tem plantado para a sua glória. Por outro lado, o joio são os falsos convertidos que se infiltram no meio dos filhos de Deus com o propósito de influenciá-los para o mal. O joio está sempre causando rebeldia e confusão na igreja do Senhor Jesus, pois é o diabo quem semeia. Dessa forma, o joio se parece com o trigo, mas não é. O que faz muitos se iludirem com ele. Essa é uma das estratégias de Satanás para enganar os escolhidos e lhes tirar a salvação. O Senhor Jesus disse para deixá-lo crescer junto, pois chegará o dia em que os anjos virão e separarão os verdadeiros dos falsos. Assim haverá grande colheita, isto é, os fiéis, o trigo, vão para o celeiro de Deus, o céu, enquanto os falsos convertidos, o joio, irão para o fogo eterno. Mateus 25, Mateus 25 diz assim: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ovelhas à direita e bodes à esquerda. Os bodes e as ovelhas pastavam junto durante o dia, mas ao cair da tarde, o pastor os separava. Os bodes eram colocados de um lado e as ovelhas do outro. O Senhor Jesus usou esse exemplo tão comum no dia a dia das pessoas daquela época para facilitar a compreensão delas quanto ao que ele fará na sua volta. Nos seus ensinamentos, o mestre enfatiza a separação que haverá no dia do juízo. Que a gente possa ser considerado, que a gente sejamos uma ovelha naquele dia. Que Deus te abençoe grandemente e possamos estar juntos nessa missão. Se você não se esquecer, puder se inscrever nesse canal, te agradeço imensamente. Deus seja convosco. Abençoando muitíssimo.